Então, em relação à amostragem, a gente tem diferentes formas de selecionar os grupos, né? Então, as amostragens, basicamente, são formas que vocês podem adotar para selecionar, sejam os grupos de pessoas que façam parte da pesquisa, ou seja, os temas de uma pesquisa teórica para investigação, né? De como vocês vão desdobrando cada uma dessas situações. As amostragens, né, elas podem ser definidas como probabilísticas ou, a partir, né, da sua característica, também como não probabilística. Probabilística significa o controle. Quanto mais probabilidade, maior controle. As não probabilísticas significa o contrário, né? Menos controle sobre a amostra que eu venho a trabalhar. As amostragens probabilísticas, elas são utilizadas, né, com a finalidade da gente ter um controle sobre um grupo de trabalho, né, que a gente venha realizar sobre os indivíduos ou sobre os temas que estão sendo analisados, né, da melhor forma possível. E dentro, né, desse processo probabilístico, vai se buscar uma inferência estatística, que quer dizer, né, uma melhor representação sobre a realidade estudada. Quanto melhor a representação, melhor o dado e melhor a informação. Dentro desse processo, né, a amostragem probabilística ela se divide em amostragem aleatória simples, aleatória sistemática, amostragem estratificada e amostragem por conglomerados. Então, cada uma tem a sua especificidade e a gente pode adotar aquela que melhor se envolve, né, com a nossa pesquisa, né? Vale salientar, né, que boa parte, né, das pesquisas, a maioria delas, faz uso de aleatória simples, né? Já destaco de antemão. Na amostragem aleatória simples, a característica é que a gente vai... Esse é o CURTS 2? Já saiu? Oi? Alguém está falando aí. Microfone aberto. Na amostragem aleatória simples, a característica é que eu vou me deparar com os indivíduos do modo como eu me encontro com eles. Então, um exemplo. Eu vou numa universidade e lá na universidade, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou perguntar a ela se ela quer fazer parte da pesquisa. Ela vem ali, faz parte, me responde. A segunda que eu encontrar, eu pergunto, você quer fazer parte da pesquisa? A pessoa diz, não, eu vou para a terceira que eu encontrar. Assim, é o acaso, né? Aleatória simples, eu não estou separando homens e mulheres, idades, eu estou ali naquele espaço e as pessoas que vierem eu vou entrevistando. Ela é muito mais rápida, muito mais efetiva, atendendo ao grupo ali de pessoas que eu quero entrevistar, né? 5 pessoas, 10 pessoas, e na própria continuidade da pesquisa, né? Então, por exemplo, a primeira pessoa que eu encontrei, eu converso com ela para ver se eu posso desdobrar novas perguntas, questionamentos na semana que vem, no mês que vem, e assim por diante. As desvantagens, né? A desvantagem pegar o exemplo assim da faculdade, né? Eu vou na cantina da faculdade para entrevistar o primeiro aluno que eu encontrar, o segundo eu tenho que entrevistar 10 naquele dia. Pode ser que eu pegue 10 alunos do mesmo curso. Então, na cantina, naquele momento que eu fui para a entrevista, só tem alunos de um curso. E eu vou pegar ali para ter uma perspectiva de como os estudantes da universidade como um todo pensam um problema, e no fim eu estou pegando os alunos de um único curso, como eles pensam um problema. Então, muitas vezes, né, dependendo de como eu vou fazer a investigação, eu tenho que ter o cuidado para que mesmo que seja aleatória a pesquisa, eu não fique num único nicho. E esse único nicho pode descaracterizar toda a questão da investigação, né? Amostragem aleatória sistemática. Essa aleatória sistemática, ela significa que eu vou ordenando cada indivíduo que eu for entrevistar. O que quer dizer, né? Ela tem todas as características da amostragem simples, só que eu não vou entrevistar a pessoa que logo em seguida aparece depois do que eu entrevistei o primeiro. Então, por exemplo, eu digo assim, né? Eu vou entrevistar o primeiro, depois o 10º, depois o 20º, depois o 30º e assim por diante. Ou posso, né, dizer assim, ó, passou uma pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa eu vou entrevistar. Depois que eu entrevistei essa pessoa, vai passar a quarta, quinta, a sexta, até a 13ª, até a 23ª e assim por diante.
Então, na amostragem denominada de sistemática, eu seleciono um número e mantenho um padrão nesse número, né? Cada 10 pessoas eu entrevisto a próxima. Claro que quando eu começo a entrevistar uma pessoa, eu não conto mais as outras que estão passando. Só vou começar a contar quando eu terminar a entrevista, né? E posso, né, a partir dessa amostragem aleatória e sistemática, marcar outras entrevistas com aquela pessoa, né, à medida que ela tenha disponibilidade, por exemplo, de 10 encontros, né, para ter toda uma discussão e uma adequação ali dos conteúdos do seu trabalho. A amostragem probabilística, ela é uma amostragem aleatória, estratificada, amostragem probabilística aleatória estratificada, é uma amostragem, como o próprio nome diz, aleatória. E essa aleatória significa que eu vou investigar extratos de indivíduos, sem uma ordem específica, né, de dizer eu quero entrevistar esse, aquele outro. Então, em primeiro lugar, né, eu vejo um grupo. Dentro desse grupo, eu vou formar estratos, né? Então, esse grupo, né, tem o grupo de homens, grupo de mulheres, por exemplo, 2 estratos. Eu vou entrevistar aleatoriamente 5 homens do grupo de homens, 5 mulheres do grupo de mulheres. Essa condição, né, de criar estratos vai dando à investigação a ideia de que eu possa ter um controle melhor para não repetir indivíduos dentro de um mesmo grupo, por exemplo. Se eu vou numa universidade, né, e essa universidade é o curso, na área do curso de humanas, eu digo assim, eu vou entrevistar 3 pessoas do curso A, 3 do curso B, 3 do curso C. Então, quando eu vou entrevistar as pessoas, um dos itens das perguntas é qual o curso que você faz parte? Então, a primeira pergunta que eu faço à pessoa é, você quer participar da pesquisa? A segunda, qual é o seu curso? Se ela for de um curso que já tem o número de pessoas, né, o número 3 de pessoas, né, as 3 pessoas, eu digo assim, muito obrigado, porque você não vai fazer parte aí da minha investigação, obrigado pela disponibilidade, né? Um exemplo, né, de pesquisa estratificada seria o seguinte, né, eu quero investigar pessoas de um departamento, dentro de uma empresa. Nessa empresa, cada um dos departamentos tem uma quantidade diferente de funcionários. Então, por exemplo, no TI tem 9 funcionários, no RH tem 12 funcionários, no financeiro tem 7 funcionários. Eu pego, né, esse total de funcionários e vou correlacionar, né, fazendo uma regrinha de 3. Né? 28 funcionários corresponde a 100%. Quantos por cento vai corresponder? 12 funcionários, 9 funcionários, 7 funcionários. E a partir dali, eu vou estratificar a amostra. Então, eu vou ter, dentro do universo de pesquisa, 5 indivíduos. Esses 5 indivíduos, um do financeiro, e 2 do TI e 2 do RH. Pois eu vou arredondar, né? Então, no TI vai dar 1,9, né? Então, eu arredondo para 2. No RH vai dar 2,3, eu arredondo para 2. Eu faço o arredondamento e passo a estabelecer ali de modo estratificado o processo de investigação. O que quer dizer? Eu não preciso entrevistar os 28 funcionários, mas eu vou entrevistar 5 funcionários desse departamento para entender melhor o que eles pensam sobre um determinado problema. A amostragem probabilística, ela também pode ser realizada por algo chamado de conglomerados ou agrupamentos. Basicamente, né, por conglomerados ou agrupamentos, é a ideia da amostra aleatória simples, é a mesma ideia. Só que eu vou fazer a pesquisa dentro das subdivisões que uma empresa, né, por exemplo, vem a ter, os seus conglomerados. Né? Esses conglomerados de uma empresa, né, tem a empresa dividida em 5 espaços, né? Eu vou entrevistar um número, 10 pessoas de cada um desses espaços, né? Tendo um total de 50 pessoas. Né? Pode ser também por conglomerados num quarteirão. Né? Então, num quarteirão tem 20 famílias. Eu quero entrevistar proporcionalmente, né, e representativamente 5 famílias desse quarteirão com 20. Né? Então, eu posso aleatoriamente, né, selecionar qual grupo vai ser trabalhado, né? Posso fazer um sorteio ali
mas a característica é de amostra aleatória simples, né? Que quer dizer, né? Eu vou até lá a casa das pessoas e quem estiver lá me responde, né? Posso fazer dentro de uma família, de uma agência, enfim, selecionando os grupos e como que esses grupos vão se compor na investigação. O exemplo aí é uma amostragem probabilística, né? Então, uma empresa tem 4 conglomerados e desses conglomerados, por amostragem simples, eu posso estabelecer que é mais fácil o acesso à empresa amarela e à empresa vermelha desse conglomerado, e não tanto nas 2 empresas que estão em cinza. Com isso, eu vou investigar as pessoas dentro desse grupo, né? Os trabalhadores que estão ali, né? Então, aleatoriamente, eu seleciono, né? Então, eu vou conseguir, desses 4, 2. Então, faço um sorteio ali, sorteei 2, e depois, quando eu vou em cada um deles, a seleção da amostra é uma amostragem simples, né? Eu vou até lá, as pessoas que eu encontrar, eu já vou entrevistando, né? E com isso, né, já vou caracterizando a minha organização de pesquisa. Por outro lado, né, nós temos a pesquisa denominada de amostragem não probabilística, né? Nessa não probabilística, a característica é que eu não levo em conta a probabilidade do fenômeno se repetir. Então, ele pode ocorrer de modos distintos. Ela é mais econômica que a probabilística e ela não leva em conta a representatividade exata. Então, quem vai adotar uma amostragem não probabilística não está preocupado em generalizar informações. Ao contrário, a amostragem não probabilística eu quero valorizar o grupo ali que eu estou investigando, né? Aquele conteúdo específico. E a amostragem não probabilística, ela pode ser classificada por confiança em sujeitos disponíveis, por julgamento ou intencional ou por cotas, né? Então, esses 3 tipos podem caracterizar a amostragem não probabilística. A caracterizada por confiança em sujeitos disponíveis, ela leva em conta que eu vou entrevistar de modo dirigido pessoas que entendem de um determinado assunto. Então, não vou entrevistar qualquer pessoa, vou entrevistar aquelas pessoas que vão me dar respostas consistentes em relação àquilo que eu vou investigar, né? E à medida, né, que eu tenho confiança que aqueles sujeitos conhecem o assunto, eu vou direto a eles. Eu posso fazer um pré-teste do questionário. Esse pré-teste também deve ser aplicado em alguém que conheça o assunto, para que eu possa validar quando eu for aplicar em outras pessoas, né, no próprio desdobramento da pesquisa, né? Então, eu quero 5 pessoas e serão essas pessoas. Ou seja, não tem nenhuma condição de probabilidade. Eu tenho controle sobre quem eu vou entrevistar e investigar. Também a amostragem não probabilística pode ser por julgamento ou intencional. Nesse caso, né, eu como pesquisador, como pesquisadora, vou eleger quem eu devo investigar e vou diretamente nesses sujeitos, porque eu entendo que esses sujeitos têm domínios sobre elementos da realidade. Também nesse processo eu vou aplicar um pré-teste em alguém que entenda do assunto e a partir desse pré-teste validar a qualidade de conhecimento que as pessoas venham a ter, vou corrigir o teste e com isso vou ordenando para que tenha uma pesquisa com maior qualidade, né, uma investigação com maior qualidade. Não se faz, né, dentro dessa característica, né, pesquisa de levantamentos, né? A pesquisa de levantamentos, a essência dela é a amostra aleatória simples. Ou seja, vou pegar as pessoas ao acaso. Numa pesquisa não probabilística, seja qual for a pesquisa, eu vou direto em quem conhece o assunto. Eu quero saber dessas pessoas que têm domínio sobre o assunto que elas podem me trazer, né, sobre a realidade, o entendimento da realidade. E a amostragem por cotas, né? Vocês viram ali que eu escrevi cotas com QU e agora com C, né? Tem essas 2 variantes, né? Pode ser com QU e pode ser com C, né? A amostragem por cotas, ela se caracteriza por grupos que eu vou investigar em que eu já seleciono de antemão quais são os grupos e como que eu vou fazer o desdobramento dessas investigações. Então, eu posso selecionar os grupos por gênero, por idade, por raça, etnia, local de residência, por ocupação.
e eu vou diretamente a essas pessoas para investigar como elas pensam uma determinada realidade, um determinado conhecimento. Nesse processo, né, muitas vezes, como eu vou num grupo específico, eu posso ter a representação somente desse grupo específico. Mas um dado, né, que chama atenção na pesquisa não probabilística por cotas é que o pesquisador não está preocupado com generalizações. Ele está preocupado com a investigação de modo preciso sobre esse assunto. Em relação àquele grupo. Então, não quero generalizar. Então, muitas vezes se vê problema quando se pensa em generalizar a informação. Mas o objetivo, né, do pesquisador que vai adotar a não probabilística é a especificidade da informação e não a generalização. Tem um outro tipo de amostragem não probabilística que eu não coloquei aqui, chamada de bola de neve. Essa bola de neve significa, eu entro em contato com uma pessoa que conhece o assunto, e conhece bem tal assunto, faço a entrevista com ela, e ao final eu peço a ela que me indique outra pessoa que conhece esse mesmo assunto. Daí, ao indicar, né, essa outra pessoa, eu vou até a outra pessoa, entro em contato com ela, faço a entrevista e peço novamente a essa outra pessoa que me indique outra pessoa que entenda bem do assunto. Eu posso estabelecer um universo, né, de 5 pessoas, 10 pessoas, enfim. Né? Isso vai caracterizar, né, uma pesquisa chamada não probabilística bola de neve. Né? É uma outra definição que se tem em relação a pesquisas por amostragens também. Alguma dúvida, pessoal? A Luana perguntou aqui, no caso de questionário online, se enquadra em amostragem aleatória simples? Sim, no caso, né, você mandar um Google Forms aí para as pessoas responderem, quem vai responder é completamente aleatório, né? Então é um aleatório simples, né? Então alguém abre lá e vai respondendo. A não ser que você dirija para pessoas específicas. Então esse questionário eu quero que quem responda sejam essas pessoas. Se você tem uma diretividade, ela entra numa característica de amostragem não probabilística. Se digamos assim, eu quero, de modo geral, Luana, encaminhar ali toda uma discussão, aprofundamento, daí ela é uma probabilística e, de modo geral, é aleatória simples. Né? Como eu disse anteriormente, é a forma mais utilizada nas investigações. Né? E a não probabilística, né, embora tenha um não probabilístico, parece que a princípio não tenha controle, né, mas é o contrário. Né? A não probabilística tem controle, eu só vou entrevistar quem eu quero, quem domina o assunto. Há um controle maior no caso da não probabilística. Eu poderia fazer um questionário online não probabilístico, mas aí eu estaria dirigindo a pessoas específicas. Né? Eu quero que essa, aquela e aquela outra respondam e não qualquer pessoa, né, venha responder. Então depende de como eu vou caminhar, mas de modo geral, as pesquisas, né, se caracterizam como pesquisas pesquisas aleatórias e simples. Né? Então vou colocar aqui para vocês, né, mais uma apresentação, que é a pesquisa observacional. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Então, esse é o último slide aí da apresentação. Pesquisa observacional. A pesquisa observacional significa, né, como que nós nos colocamos diante de uma investigação e como ela vem a se caracterizar. Vale salientar que toda pesquisa a gente faz uso da observação, todas as pesquisas. Muitas vezes a gente nem percebe, né, mas está usando a observação. E se a gente tiver uma noção de que ela é uma técnica de investigação, a gente dá maior qualidade ao processo de trabalho que a gente realiza. Então, a observação, ela pode ser uma observação sistemática, e sendo sistemática quer dizer que eu vou organizar, por exemplo, um scout, uma ordem do que eu tenho que observar. Então, eu quero observar na chegada tal coisa, durante a realização de atividades outra coisa, durante um outro momento, outro aspecto, e vou fazendo todo um registro daquilo que acontece. Ou seja, quanto mais eu vou registrando nas minhas observações o que acontece, mais rigor eu tenho para analisar depois os dados da minha coleta.
A observação sistemática, ela leva em conta, né, que o pesquisador tem que ter tudo estabelecido anteriormente. Claro que antes de eu organizar, né, todo o processo de observação, o plano de observação, eu tenho que ir à realidade, né? Então, vou lá à realidade, as pessoas, né, entro em contato com elas e no contato com elas eu vou entendendo melhor ali o que acontece aqui, acolá, e vou registrando. Na próxima visita à realidade, eu já vou com minha observação organizada, né? O que eu quero observar. E a partir dali eu vou fazendo novos registros. Claro que numa terceira visita eu posso reordenar meu plano de observação e assim por diante, né? A característica é que na observação sistemática, né, eu vou coletar os dados na presença da realidade. Eu posso também ter uma estratégia, com autorização, é claro, de deixar uma câmera para filmar os comportamentos das pessoas. E com isso, né, ter um melhor acompanhamento do que acontece quando eu estou fora daquele momento, né? Então, por exemplo, uma sala de aula, eu poderia ter uma câmera na sala de aula que nos momentos que eu não estou presente na sala, estou observando o comportamento dos alunos. E depois eu vou analisar esses comportamentos, é uma forma de registro. Mas anteriormente a isso, eu tenho que estar presente na realidade para estabelecer todos os critérios do que pode ser feito e não pode ser feito. Busca-se com a observação sistemática, né, todo um processo de uma melhor compreensão da realidade, destacando-se especialmente o máximo possível de neutralidade por parte do pesquisador. Qual seja, né, que ele acompanhe a realidade e ao acompanhar a realidade ele não interfira nessa realidade, porque a função na observação sistemática não é interferir, é observar como as coisas acontecem. Na observação sistemática, o pesquisador preferencialmente fica de fora. Então, eu fico de fora olhando o que está acontecendo lá naquela realidade, sem interferir, né? As vantagens, né? Permite observar como os comportamentos acontecem no dia a dia, dá para se perceber toda uma situação sem necessariamente estar entrevistando ou conversando com as pessoas, pode-se observar diferentes situações que ocorrem na dinâmica da realidade e pode-se ter, né, uma melhor compreensão dos relacionamentos intergrupais, né? Como que eles vão se realizando, se organizando. As desvantagens, né? A gente não consegue prever situações espontâneas, né? Pois a gente segue um roteiro com base na experiência anterior, né? E muitas vezes um fenômeno que acontece, se o observador não está presente, né, o fenômeno se perdeu por completo, né? Também tem uma limitação em termos da aplicação da observação, pois você não vai ficar, né, regularmente acompanhando todas as atividades, eventualmente, né? Muitos fatores, né, que podem ocorrer ali dentro do ambiente, né, podem não estar dentro de uma especificação que o pesquisador veio a fazer, né, e posteriormente ele não sabe como trabalhar aquela informação. Por exemplo, no último dia de observação, acontece um fenômeno, mas aconteceu no último dia, né? Como que eu vou trabalhar em relação aos outros dias se eu não vou dar continuidade ao trabalho? E muitas vezes eu acabo deixando de lado um fenômeno que poderia ser muito interessante se eu continuasse a investigação, né? E depende muito de da relação entre observador e observado, né? Então tem que ter alguém olhando e alguém sendo olhado para que a pesquisa se caracterize. Do outro lado, né, nós temos a observação chamada de assistemática. Ela também é conhecida como observação simples, não estruturada, ordinária, livre, espontânea, informal, acidental ou ocasional. Como o próprio nome diz, né, a observação sistemática significa que eu não vou levar um plano de observação, um scout para ver o que eu observo. Significa que eu vou observar o que acontece. Então, à medida que eu estou lá na realidade, as coisas vão acontecendo e eu vou fazendo o registro nesse dia a dia, à medida que os desdobramentos vão acontecendo. Ou seja, não tem uma condição de ver se acontece de modo adequado ou de modo inadequado, né? As vantagens é que o pesquisador ele pode ir em diferentes momentos, em diferentes situações, e com isso ele pode estar problematizando de uma forma mais constante aquilo que ele observa diante da realidade. Ele consegue, né, estabelecer possibilidades de hipóteses diferenciadas
porque ele não está seguindo um roteiro. Ele está livre ali para pensar, analisar e entender as demandas das formas mais diversas possíveis, né? Evita situações, né, do contexto, né, do pesquisador observando a comunidade para entender uma determinada demanda, porque por mais que o pesquisador que faz observação não interfira na comunidade, a comunidade sabe que está sendo observado, seja por uma câmera, seja por um indivíduo que está ali, né? E na sistemática, né, você, como vai em horários diferentes, em momentos diferentes, evita aquele conflito regular, né, que numa observação sistemática vem a ter, pois na sistemática você tem que estar dentro do previsto no plano de trabalho. Na assistemática, né, você pode ir de manhã num dia, à tarde no outro, pode levar 3 dias para voltar ao lugar e assim por diante, né? E evita, né, situações de que o pesquisador está focado em um grupo especificamente, né? No caso da pesquisa sistemática, você vai ficar com um grupo, acompanhando aquele grupo. No caso da sistemática, você vai observar uma realidade e como se desdobra essa realidade, por exemplo. As desvantagens, né, é que depende muito, né, do pesquisador, né? Se o pesquisador se equivoca nas suas análises, a pesquisa toda está equivocada. Os registros, né, tem mais a base da memória do pesquisador, pois ele não vai fazer uso de recursos como filmagens, então ele não vai pôr uma câmera num determinado lugar para filmar as pessoas. Ele vai ter que registrar, né? E basicamente, quando o pesquisador chega em casa, ele tem que escrever tudo o que lembra. Logo que chega em casa, né? Não pode deixar para dia seguinte, semana que vem, né? Pode ter muitas interpretações subjetivas, né? Que é a interpretação de como o pesquisador pensou o problema, e não necessariamente como o problema é, como o problema se caracteriza, né? Como o problema se viabiliza ali dentro da realidade, né? E também, né, pode dar espaços, né, para análises equivocadas, parciais, né, do fenômeno que está sendo investigado. Então, toda pesquisa, né, de observação, como outros tipos, né, tem vantagens e tem desvantagens, né? E tem um outro tipo de observação, que é a observação participante, muito adotada na pesquisa participante, na pesquisa-ação, em que o indivíduo está na realidade e ali na realidade ele está investigando. Nessa pesquisa participante, o pesquisador faz parte do grupo que ele investiga, né? Como ele propõe ações, propõe trabalhos, propõe ideias, as pessoas propõem ideias, reflexões para ele também. Ele, dentro da observação participante, ele está ali, né? Ele está observando e sendo observado. E ele pode ter uma característica dinâmica, né? Pode estar tanto num período da manhã, período da tarde, em diferentes momentos, né? Então ele está na totalidade que a pesquisa vem a caracterizar, né? Tem as vantagens, né, de que o observador participante, né, o pesquisador, né, que faz uso dessa técnica, está ali no dia a dia, ele tem acesso a situações que quem está de fora não teria, e ele tem a característica de estar vinculado ao entendimento dos comportamentos das pessoas, porque ele faz parte do grupo. As desvantagens, né? Muitas vezes, né, como ele tem um papel de pesquisador também dentro do grupo, as pessoas podem responder a ele não como um participante, mas como um pesquisador, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam mais na delas do que expor realmente o que poderiam vir a fazer ali dentro do grupo, né? Uma dificuldade que pode ocorrer, né, de adentrar a estratos mais específicos da comunidade se ele não tiver um bom conhecimento da comunidade, bem como, né, uma outra desvantagem depende da posição que ele está dentro desse grupo, né? Então, se, por exemplo, ele é uma pessoa importante, né, um líder, o pesquisador é um líder do grupo que ele faz parte, né? Ele inibe as pessoas muitas vezes, né, pela observação que ele está fazendo, porque ele é uma pessoa que reflete o grupo e não alguém que está aparentemente, né, participando do grupo como um todo. A observação não participante, né, é a observação em que os indivíduos não estão tendo a percepção de serem observados, né? Nessa característica, o observador, né, ele fica numa posição, né, ele vai fazer o uso especialmente, né, de filmagens, de modo a que ele não se coloque dentro do grupo. Então, nessa observação não participante, né, eu vou numa comunidade, peço lá, se é possível, colocar uma câmera ali
no espaço e não vou entrar em contato, né, com as pessoas, vou ficar de longe observando, né? As vantagens, né, que eu posso observar o ambiente natural sem saber, sem as pessoas saberem que tem uma câmera ali, eu tenho que ter uma autorização, né? Tem que ter alguém responsável que autorize a colocação daquela câmera. Tem uma característica muito próxima de laboratório, embora não seja um laboratório, né? Porque eu estou observando as pessoas agindo. É claro que não é um laboratório, porque as situações de controle ali acabam não acontecendo, né? As variáveis são muito dinâmicas. Mas tem uma perspectiva de um laboratório porque as pessoas não sabem que estão sendo observadas e fazendo parte de uma investigação. Não tem, né, um contato verbal, não precisa se expor, né, diante das pessoas, não tem, digamos assim, essa situação, né, das pessoas falarem que aquela pessoa está pesquisando aqui a nossa realidade, né? Ninguém sabe disso, né? Porém, né, a pessoa pode observar a dinâmica da realidade de como ela acontece no dia a dia, né? E também permite, né, que o pesquisador não participante avalie comportamentos que sejam importantes e os que não são importantes, valorize comportamentos espontâneos e assim por diante, né? As desvantagens, né? Primeiro, não são fáceis de realizar, principalmente na questão ética, né? Tem que ter um bom embasamento ético para pôr uma câmera filmando as pessoas sem elas saberem, né? Por mais que se tenha autorização, né? Muitas vezes isso não passa num comitê de ética. Muitas vezes não se tem acesso a detalhes que estão ocorrendo na dinâmica de realidade, né? E pode, né, muitas vezes, causar, né, toda uma situação de inadequação, porque quem está sendo observado não autorizou, né? Por mais que uma pessoa responsável possa ter autorizado, né? Então a pessoa diz, pode pôr a câmera aqui e filmar todo mundo. Mas o grupo, né, que está sendo filmado pode não estar sabendo, né? Então eticamente isso é bastante questionável, né? Como eu disse, de modo geral, uma pesquisa não participante é muito difícil que ela seja aprovada num comitê de ética, né? Sem as devidas responsabilizações por parte do observador, do pesquisador no trabalho. Então, de modo geral, né, são esses os conceitos, né, que envolvem a compreensão das pesquisas, né, e como as pesquisas podem se caracterizar. E espero, né, ter discutido aqui com vocês de tal modo que vocês tenham um bom entendimento sobre essa dinâmica do que é a pesquisa e de como a pesquisa se caracteriza. Né? Ok? A gente tem 4 minutos antes que acabe o tempo, né? Agora menos de 4 minutos, eu vou fazer a chamada aqui e vocês... Professor, oi. Esses slides, eles vão ficar disponíveis no site da UP? Eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Eu vou mandar bacana. as aulas gravadas Importante. e mando por e-mail, tá? Eu vou fazer a chamada aqui, pessoal, e vocês me digam se as pessoas estavam ou não estavam, que eu acabei não fazendo de manhã, né? Tem 3 minutos e 30, né? Espero que dê tempo de fazer a chamada. No mais, eu quero dizer assim, prazer em revê-los, né? Quem eu já conhecia, e prazer em conhecer rapidamente aí nesse corre-corre, né? Das aulas remotas, vocês que estavam aqui, espero ter contribuído aí de modo adequado para as pesquisas de vocês. Aline? Alguém aqui, professor. Tá aí, presente. Obrigado. Andressa, desculpe. Andressa? Não? A Maridalva sabe se ela estava aí? Arlen? Professor, o Arlen saiu às 5 horas, ele tinha um compromisso, tá? Ele deixou ali gravado no chat. Ele estava presente de manhã e de tarde. Certo. Augusta? Estou aqui de manhã e de tarde, Steve. Beleza. Bruno? Oi, professor. Sabe? Beleza, Bruno. Celso? Eu, professor, o dia inteiro aqui. Beleza. Daniele? A Daniele estava de manhã, né? Maridalva? Professor, eu não lembro, eu não fiquei cuidando do pessoal. A Daniela estava no primeiro horário e, se eu não me engano, na tarde também ela entrou. Certo. Era do relógio vermelho. Certo. Certo. Elaine? Presente. Janaína Gonçalves?
Presente, sábado de manhã à tarde. Certo. Jaqueline Cristina. Presente. Obrigado. Juliana Rodrigues. Juliana Terezinha. Karen. A Karen estava de manhã. Luana. A Luana estava também. Luísa. Marcos. Eu. Maridalva. Aqui. Marjorie. Aqui. Mônica. Raquel. Rubiele. Presente. A Mônica Suane. estava, professor. De manhã ela estava o tempo todo. Certo, já anotei aqui. Rubiele. Suane. Suelen. Mônica estava de manhã. A Suane estava de manhã? Não, eu não consigo lembrar de todo mundo. Mas ela estava, a Suane? Agora eu não lembro, deixa eu ver aqui. A Suelen eu lembro que estava. A Tatiane e a Tayane. Aqui. Então, pessoal, deu tempo de fazer a chamada aqui. Vocês me mandam o trabalho, não precisa estar completo, né? Mas trabalho adequado, né? Então, desejo a todos vocês aí tudo de bom, felicidades e que o curso aí possa ser pleno para todos vocês, né? Um grande abraço aí, tchau, tchau. Tchau, professor. Foi um prazer, hein? Revê-lo. Valeu, né? Tudo de bom, né? Obrigada. Até mais, Bruno. Tchau, tchau. Tchau, Celso. Tchau, Luana. Falou, professor. Valeu. Até mais, Marcos. Valeu.